Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos ao estudo da nossa lição de número 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Lição bíblica da revista CPAD Adultos, neste terceiro trimestre de 2024. O texto áudio está no livro de Esther, capítulo 6, versículo 11. E Amã tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e a pregou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. A verdade prática nos fala que Deus abate e exalta quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esther, capítulo 6, versículos 1 a 14. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para pedir ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam assim aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste. Faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e a pregou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a sua cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. E estando ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Antes de prosseguirmos para o comentário desta tão abençoada lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, nos ajudando a espalhar a boa semente aos corações. Na lição anterior, vimos que Esther recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, a capital do Império Persa, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã.
Enquanto muitas vezes à noite descansamos com o coração pesado, aflito, Deus está durante a noite preparando a nossa bênção de amanhã. Primeiro tópico: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Primeiro item nos fala de uma noite decisiva. 2 cenários distintos. Enquanto Assuero foi para sua cama, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Ester. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estavam lhe prestando honras. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, avistou Mardoqueu, que nem se moveu diante de sua presença. Ou seja, para Amã, aquilo foi um desrespeito, uma total falta de diferença. E dessa forma, sua alegria se azedou. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher, de nome Zeres, para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição do reino não o satisfaziam, enquanto não visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Ou seja, tudo que aquele homem já havia recebido não era nada pela presença de apenas uma pessoa, chamada Mardoqueu. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio consumia Amã. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enfocasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. E esta insônia do rei mudou toda aquela situação. Segundo item: forca ou honra. Enquanto Mardoqueu dormia, 2 pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca. Assuero, um dia de honra. O que iria prevalecer? Queiramos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem pode produzir consequências em nossa vida. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor a Deus. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar Coisas boas e ruins podem nos alcançar, vindas de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. É certo que nessa vida podemos até mesmo ser objeto de aflições, de lutas, doenças, acidentes, mas quando olhamos com mais cuidado, vemos que a maior parte do mal, a maior parte do impacto foi desviada por Deus. Deus permitiu às vezes que a dificuldade, a luta, a aflição nos atinja, sim, mas de uma maneira que podemos suportar, de uma maneira que conseguimos administrar, de uma forma que conseguimos escapar daquela situação. Terceiro item nos fala de 5 anos depois. Já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem lesse perante ele o registro das crônicas do reino, o registro dos fatos importantes do reino. Isso era para que ele pudesse dormir, para que ele pudesse, com aquela leitura, relaxar e pegar no sono. Certamente não eram poucos os relatos. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono, e a providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Ou seja, no meio de tantos fatos do grandioso Império Persa, justamente naquela noite foi lido o trecho que falava de Mardoqueu. Como o nosso Deus é bom! Como o nosso Deus é maravilhoso! Como a providência divina age de formas tremendas, inacreditáveis para os olhos humanos. Assim a palavra de Deus declara: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Com Deus não existe coincidências, existe a sua grande providência. Segundo tópico: Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Primeiro item:
um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma se ele fez, responderam. Ou seja, o homem que salvou a vida do rei não teve uma medalha, uma menção, um agradecimento. Isso incomodou o rei. O que irão pensar de mim os meus servos? Talvez tenha passado pela sua mente. Uma pessoa salva a minha vida e ela não recebe nada. É como se a minha vida não valesse nada. É como se eu, como rei, fosse ingrato. Isso não pode ficar assim. E esse pensamento incomodou. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu mostra que Assuero o conhecia. Ele era um dos guardas que ficava na porta do rei, nas entradas do palácio. Logo se interessou em reparar aquela situação, em corrigir aquela injustiça. Mas ainda não sabia como. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio. E quem era? Amã. Amã tinha ido bem cedo buscar uma oportunidade de pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu. Amã já tinha construído a forca, uma grande forca, bem elevada, perto da sua própria casa. Veja só, um instrumento de morte construído, digamos assim, no quintal da própria casa para ali colocar o seu inimigo, para que ele pudesse se deliciar vendo o corpo de Mardoqueu pendurado na corda. Por qual crime? Por ter matado alguém? Defraudado alguém? Não. Por ter traído o rei? Não. Apenas por não ter se curvado diante de Mardoqueu. Veja como é o coração do ímpio. O coração do ímpio é rodeado de pecado e de maldade. Em momento algum ele parou para pensar: eu sou um grande ministro do rei, eu sou o grão-vizir. Ninguém liga para o que Mardoqueu está fazendo. Mardoqueu é um Zé Ninguém, é uma coisa de nada. Diante dele eu sou gigantesco. O que importa se ele se curva diante de mim ou não? Todos se curvam, o rei me honra, a rainha me honra. Vou deixar isso para lá. Não, isso não passou pela sua mente. Ele cresceu o seu ódio a ponto de querer não um simples castigo, afinal ele poderia ter falado ao rei: ó rei, manda que Mardoqueu se curve diante de mim, mas não era o bastante. Ele queria tirar a vida de Mardoqueu. Poderia ter um castigo menor, quem sabe alguns dias de cadeia, quem sabe chibatadas em público, ou outro castigo menor que não fosse de tirar a vida. Então veja como era mau o coração deste homem. Mas o que esperar do coração de um homem que tinha planejado matar todo um povo por causa de uma pessoa? Coração tão mau assim nós temos visto ao longo da história nos grandes ditadores, principalmente no coração daqueles que têm investido contra o povo de Israel. O mais conhecido talvez seja Hitler, com seu ódio pelo povo judeu, comparável a Amã, mas ao longo da história muitos outros. Numa época em que grupos terroristas como Hamas e Hezbollah têm como seu objetivo declarado exterminar a Israel, isso nos ajuda a entender um pouco a maldade que existia no coração de Amã. Mas ainda assim, Deus usou aquele inimigo para definir a bênção sobre a vida de Mardoqueu. Depois algumas pessoas gostam de dizer que Deus não tem senso de humor, que Deus não sabe fazer ironias. A história de Amã e Mardoqueu nos mostra como Deus adora humilhar os orgulhosos, fazendo-os cair na sua própria cova, fazendo-os irem à perdição pelas suas próprias ações e palavras. Segundo item, presunção e autoconfiança. Amã, quando ouviu as palavras do rei Assuero perguntando o que fazer para honrar uma pessoa, um homem, que ele queria agradar, que ele queria exaltar, Amã, quando ouviu isso, entrou em êxtase. Pensou imediatamente que ele era o objeto dessa tão elevada honra. Isso levou imediatamente a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Essa bipolaridade de Amã o levou à perdição naquele momento. Amã era uma pessoa muito carente, digamos, nesse ponto. Ele precisava de afagos no seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra
é uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente pelo querubim ungido, caído, que alguns chamam de Lúcifer, foi instilado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos. Uma das armas do inimigo é fazer com que as pessoas se imaginem detentoras de direitos de honra. Imaginem que os outros têm que honrá-las e reverenciá-las o tempo todo. Aquela mentalidade de que o mundo me deve, infelizmente, está no coração de muitas pessoas. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. Devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. Terceiro item nos fala sobre o devido lugar da honra. Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Essa era a pergunta do rei. E Amã sugeriu que este homem fosse vestido como um rei, fosse colocado como um rei, ou seja, vestisse a roupa real, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, um dos grandes do reino, que iria diante dele falando a todo o povo: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. O rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele seria o puxador do cavalo. Imagine como não deve ter ficado Amã quando o rei diz algo do tipo: falastes bem, ótimo, ótima ideia, se fosse na nossa língua. Ótima ideia, Amã. Vai e faça isso com Mardoqueu. Ou seja, aquele homem que Amã queria ver pendurado na forca, agora seria honrado por ele mesmo. Realmente Deus sabe se vingar. Deus sabe abater os orgulhosos. Deus sabe como tratar os soberbos. Então isso serve de aviso para nós. Não sejamos orgulhosos, não sejamos soberbos, ou passaremos por vergonhas tão grandes quanto a que Amã passou. Mas se formos humildes, Deus nos exaltará da maneira como ele exaltou a Mardoqueu, de várias maneiras, não só naquele momento, mas muito mais depois. Sejamos humildes, e Deus nos exaltará, e Deus abaterá aqueles que são orgulhosos ao nosso redor. Isso deixou Amã muito mais enfurecido e envergonhado, mas ele tinha que obedecer à ordem do rei. Como ele iria pedir a cabeça de Mardoqueu depois de uma ordem daquelas? Simplesmente não tinha clima, não tinha chão para aquilo. E ele foi obrigado a cumprir a ordem do rei. Afinal, ele sabia do temperamento do rei. Se ele se recusasse a cumprir aquela ordem, era capaz de, naquele mesmo momento, a sua cabeça rolar em vez da de Mardoqueu. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Existem pessoas que são merecedoras de honra e até de dupla honra. Honremos a estes, sem enveredar pelo caminho da bajulação, ou como se alguém fala, da puxação de saco, falando no popular. Contudo, é preciso considerar sempre que honra não se exige, se recebe com humildade. Então, ao vermos pessoas exigindo honra, tenhamos certeza que essas pessoas estão agindo como Amã, estão sendo soberbas. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Ou seja, depois que terminou aquele momento de exaltação, ele voltou para o seu lugar com toda a humildade. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. Ou seja, pode nos inflar, como se fala aqui na minha região, como um pastel de vento. Pode nos fazer pensar que somos alguma coisa ou que merecemos alguma coisa, quando na verdade toda honra e toda glória é a Deus. Terceiro tópico, a síndrome de imperador. Primeiro item, a soberba de Amã. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria o lugar do rei. Ele queria a roupa do rei, o cavalo do rei, a coroa do rei. Atualmente tem sido identificada em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras, exigem o que querem.
Sem correção, os filhos podem crescer como um Amã, cheios de soberba e presunção. E no livro de Provérbios encontramos várias advertências sobre a criação dos filhos. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade, viver em constante vigilância e oração. E aqui eu abro um parênteses para dizer: quantos adultos não encontramos com esta síndrome de imperador, achando que devem ser honrados e bajulados por todos? Segundo item, um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado, contou para a mulher e os amigos o que tinha acontecido. Que frustração! E se esperava uma palavra de consolo, não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença aterradora, que está em Esther 6,13. Trocando na nossa linguagem, eles disseram, sua mulher e seus amigos, mais ou menos o seguinte: você já começou a perder, então isso é sinal de que você não vai ganhar. Quem sabe tenham dito: isso é um sinal dos deuses, isso é um presságio de que você não vai ganhar a luta contra Mardoqueu e o seu povo. Ele poderia ter se arrependido ali. Ali ele recebeu o último aviso de Deus para voltar atrás. Ele ainda tinha tempo. Aí estava o segundo banquete, estavam sendo levados. Ele tinha oportunidade naquele segundo banquete, antes de tudo começar, reconhecer o seu erro, pedir perdão ao rei, pedir perdão à rainha e desfazer tudo aquilo. Mas ele perdeu a última chance da sua vida. Deus o avisou, usando a boca da sua mulher e seus amigos, mas ele não ouviu. Assim acontece com todo orgulhoso e soberbo. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que eles já conheciam a história dos judeus, um povo que já tinha sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã. A conclusão da nossa leitura nos fala: quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates, às vezes fazendo o que Ele não nos ordenou fazer. A história de Esther, Amã, Mardoqueu e Assuero nos mostra como Deus pode mudar situações que demoraram anos para serem tolhidas. Ele pode resolver em menos de um dia. Tudo isso nos ensina que Deus permanece no controle e sempre age no momento certo. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Repetindo, Ele permanece no controle e Ele sempre age no momento certo. Que lição maravilhosa que a palavra de Deus nos ensina e que é tão atual para as nossas vidas. Vamos então tomar para a nossa vida esta maravilhosa lição e continuar a confiar na providência de Deus. Aqui está o resumo da nossa lição número 11, revista CPAD Adultos, terceiro trimestre do ano de 2024. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que o Senhor nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo